Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai continuar o nosso especial de 10 anos de Teen Wolf e chegou a hora da gente falar da terceira temporada. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Como vocês sabem, nesse ano Teen Wolf completou 10 anos desde a sua exibição e, na verdade, o mês de junho é o mês do aniversário. Foi esse mês que a série estreou lá em 2011. Meu Deus do céu, faz muito tempo. Eu lembro até hoje de acompanhar a série, de ficar esperando as temporadas, de ficar criando teorias, assistir os trailers. Ai, olha, eu fico nostálgica quando eu falo de Teen Wolf. E como eu sei que o que vocês mais estavam esperando é pra gente falar dela, a icônica terceira temporada, também conhecida como a melhor temporada da série, na minha humilde opinião, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas é uma temporada maravilhosa, impecável. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os melhores momentos da 3A, que é a primeira parte da terceira temporada de Teen Wolf, né? Então depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a 3B, a gente vai falar também dos melhores momentos da 3B separado, porque assim, já é difícil o suficiente em 12 episódios ter que escolher só 10 momentos pra gente falar. Imagina, né? Em 24 episódios acho que ia ser absolutamente impossível. Então, se você quer participar, se você quer escolher, né, me ajudar a escolher os melhores momentos, não esquece de me seguir nas redes sociais, lá no Twitter, lá no Instagram. Eu sempre posto o link pra votação. E dessa vez, vocês me ajudaram a escolher os momentos. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre ele. O nosso 10º momento, ele é, na verdade, lá no último episódio. Então, a gente vai começar, basicamente, do fim da temporada. E é com um dos personagens que é um dos mais, se não o mais, injustiçado. E, inclusive, nessa terceira temporada, é quando o Isaac ganha muito espaço, ele começa a crescer muito como personagem, principalmente porque a história dele começa a se misturar muito mais com a história do Scott do que com, né, a história do Derek, só com a história do Derek. O Derek acaba seguindo outros rumos e outros caminhos nessa temporada, e o Isaac acaba meio que de uma forma ou de outra se juntando à matilha, né, ao pack do Scott nessa temporada. Isso significa que lá no último episódio, quando o Scott tá tentando salvar todo mundo, a Allison, o Stiles e o Isaac vão tentar encontrar os pais deles que estão desaparecidos. Então, na verdade, a mãe do Scott, o pai da Allison e o pai do Stiles. E eles conseguem encontrar, só que rola ali uma situação e tudo desaba, né? Porque eles estão ali embaixo do Nemeton, tudo desaba. E o Isaac, ele se coloca na posição de segurar literalmente o teto pra não deixar cair na cabeça de todo mundo. E ele fica segurando lá, por mais difícil que seja, né? Pra que ninguém morra, no caso, né? Pra que todos fiquem bem. E eu acho que isso é uma atitude que é extremamente característica do Isaac, né? Eu acho que com o passar dessa temporada a gente percebeu que ele se doa muito pras pessoas, né? O tempo inteiro. Ele se preocupa com os outros. Ele é um personagem muito puro nesse sentido, né? Ele passou por muitas coisas na vida dele, ele tem um histórico bem difícil. E essa temporada também explora um pouco desses traumas dele, né? Inclusive numa cena que eu amo, que não entrou pro top 10, mas eu amo essa cena. Que é quando ele tem uma crise, que ele tá dentro de um quartinho com a Allison e tudo mais. Eu amo essa cena. Infelizmente ela não entrou. Eu acho que ele é um personagem que se desenvolve muito nessa temporada. Esse momento mostra exatamente esse lado dele. Por mais que ele se ferre, ele vai sempre tentar ajudar os outros e dar o melhor de si pra que os outros fiquem bem. Você tem todo o meu coração e você merece esse 10º lugar, sim, senhor. O nosso 9º lugar, na verdade, agora a gente vai pular lá pro primeiro episódio da temporada e a gente vai falar um pouquinho sobre a cena do carro, onde o Scott e o Stiles estão em um carro e a Allison e a Lydia estão em outro. É muito bom porque no final da segunda temporada, né, o Scott e a Allison terminam separados e a Lydia, enfim, também tá sem namorado, né, todo mundo tá aí solteiro, vivendo a vida, entendeu? O Stiles, coitado, ele segue a vida como ele sempre foi. Nesse exato momento, né, o Scott tá exatamente falando sobre, né, como esse vai ser um novo ano e, enfim, ele não vai ficar pensando na Allison, e a Allison tá falando meio que a mesma coisa pra Lydia, e aí eles param o carro assim, e eles estão exatamente, tipo, um do lado do outro, e aí rola um momento meio constrangedor, digamos assim, entre eles, né, tipo, como é que é encontrar sua ex justamente quando você tá falando sobre ela, né? E aí logo em seguida disso, eles continuam andando, né, e tudo mais, porque o farol demora pra abrir, enfim, tem várias coisas. É um momento muito constrangedora, é uma cena muito constrangedora, mas que eu acho que resume Teen Wolf. É uma das últimas, não é uma das últimas cenas, porque é logo no começo da temporada, mas eu acho que é uma das cenas mais marcantes dos 4. E depois disso, muita coisa começa a mudar, porque outros personagens vão entrar, né? Principalmente
quando acaba a 3A, mas já com o Isaac ali, né, junto com eles, eu sinto que eles sempre ficam mais separados, a gente não vê mais tanto os 4 juntos. Então eu acho que essa é meio que uma última cena onde eles estão todos juntos. Eu amo essa cena, eu amo esse constrangimento, eu amo as meninas depois debatendo e falando assim, tipo, o que eles estão fazendo, sabe? Eles são tão estranhos, tipo, realmente os Scott e Stiles são muito estranhos. Mas a gente ainda tem uma cena que tá os 4, vocês já sabem qual é essa cena, mas ela tá lá no topo do nosso top 10, então já a gente vai falar sobre ela. Eu acho que essa cena, ela ainda é muito a essência de Teen Wolf, né? Essa coisa constrangedora, engraçada e ao mesmo tempo que adiciona coisas à história e que introduz o que a gente vai ter nessa terceira temporada. E falando em momentos constrangedores, vamos falar sobre o Stiles procurando camisinha. Essa cena é maravilhosa, então o Stiles chega na festa da amiga dele, a amiga dele já se joga em cima dele, né? Assim, e ele já fica tipo, meu Deus, beleza. E aí ele vai transar pela primeira vez, entendeu? O Stiles é virgem e ele vai resolver essa situação. E aí ele começa a procurar camisinha, porque ele tava zero preparado. Inclusive, crianças, usem camisinha, tá? É muito importante. E aí ele entra no banheiro e começa a procurar camisinha e tal. E ele encontra uma camisinha extra large. E aí tem um momento onde ele olha e ele fala... Tá bom, né? Eu amo essa cena, o Dylan. Vocês sabem que aqui nesse canal nós somos cadelinhas do Dylan, então, tipo assim, obviamente essa cena não poderia faltar. Falando em camisinha, vocês também estavam inspirados, né? Porque o nosso 7º lugar também tem a ver com isso, mas não exatamente. Então, o Scott e a Allison, eles estão terminados na maior parte dessa temporada, né? Eles estão meio que tentando entender como é que eles podem ser amigos e parceiros, né? Tipo assim, se ajudar nas coisas, sem voltar a ter sentimentos um pelo outro, né? Então, rola tudo aí uma situação, eles estão confusos e não sabem direito. Eles estão na casa da Allison e eles estão investigando o pai dela, porque tem um determinado momento na temporada em que todo mundo acha que o pai dela é culpado pelas coisas que estão acontecendo. Sempre acontece, né? Tipo assim, Chris Argent merecia mais. Ele chega em casa e aí eles têm a brilhante ideia de se esconder dentro do armário. E eu acho que seria uma ótima ideia, né? Se eles não estivessem dentro de um lugar super apertado, presos, um encostado no outro, entendeu? E aí a Allison fala pro Scott que ele tem que ficar parado, né? E ele fala, eu tô parado, né? E aí ela fala assim, não, tem partes de você que não estão paradas, assim, né? E aí ela vira de costas e ele fala, tipo assim, Allison, tá pior. E eu amo a risada da Crystal, sério. Ai, gente, essa mulher, ela mexe comigo, cara. O jeito que ela ri, tipo, o jeito que ela fica, tipo, ela tá risada, ela debocha, mas ao mesmo tempo ela tá super sem graça. Essa cena é maravilhosa, eu amo. Esse casal é incrível. Eu amo Scott e Allison, eles têm seus problemas, sim, mas eles têm uma química maravilhosa, então, assim, você pode ter certeza que qualquer cena dos dois é sempre incrível. O futuro não foi muito feliz pra eles, mas esse momento, pelo menos, a gente pode guardar no coração. E isso nos leva pro nosso 6º lugar de hoje, que tem a ver com o Scott e a Allison, mas tem a ver também com uma terceira pessoa, que é sim ele mesmo, o Isaac. Inclusive, quando eu tava pesquisando, né, e montando aqui a minha listinha pra poder fazer a votação, eu revi essa cena e eu lembrei o quanto eu amo essa cena, e eu pensei que esse era o trisal que a gente merecia. Se Teen Wolf fosse hoje em dia, esse era o trisal que a gente merecia, entendeu? Porque, assim, eu não sei se vocês lembram, se vocês fazem parte, né, do fandom mais ativo, né, assim, mas na época tinha muita gente que shippava o Isaac com o Scott, porque eles têm muitas cenas, né, nessa terceira, principalmente na 3A, que o Isaac, ele quer muito conquistar o Scott da mesma forma que ele foi conquistado pelo Scott, né? Ele percebe que o Scott é o alfa dele, e eu acho que isso fica muito claro em muitos momentos. E o Scott, às vezes, fica meio, tipo... né? Porque o Scott, ele é meio sem jeito, às vezes. E aí tem muitos momentos que eles, sinceramente, parecem um casal, entendeu? E eu gostaria muito que eles tivessem feito um trisal, inclusive, porque depois a gente sabe o que acontece entre a Allison e o Isaac, né? Esse é um trisal que eu gostaria de ter visto acontecer. Se a série fosse hoje em dia, eu tenho certeza que eles seriam um trisal. Mas não é nem isso, porque a cena não era nem essa, né? A cena, na verdade, é o momento onde eles estão brigando com os gêmeos, porque os gêmeos alfa agora estudam na escola, inclusive eu amo eles, meu Deus do céu. Eles estudam na escola e tudo mais, e aí eles estão meio que numa guerra silenciosa pra ver quem consegue ferrar o outro melhor, né? E aí o golpe final deles é zoar com a moto dos gêmeos. Então rola todo um esforço de equipe dos três. O Isaac e a Allison vão lá, e o Isaac anda com a moto, a Allison ensina ele a andar de moto, e aí já rola um clima entre eles, entendeu? E eu já tava tipo, meu Deus! E o Scott tá lá, e aí é muito boa essa cena que o Scott começa a tirar, tipo, os negócios da moto, da mochila e colocar em cima da mesa. E eles ficam loucos! O Ethan e o Aidan começam a olhar eles com, tipo, meu Deus do céu.
E aí, enfim, um deles sai correndo agora, eu não sei, eu acho que é o Ethan. Encontra o Isaac com a moto dentro da escola e aí ele simplesmente fala, me dá minha moto. Daí ele pega a moto de volta e aí, na verdade, ele se ferra porque os professores aparecem e falam, mas que diabo é isso que você tá com a moto dentro da escola? E aí é muito bom porque tem os três, né, a cena final, tem os três, assim, olhando e rindo e eles se olham e dão risada. E eu amo, assim, essa química é tudo, essa cena é tudo. Ai, meu Deus, eu, sinceramente... Eu não sei lidar, gente. Bom, mas como não é só de pegadinhas e coisinhas engraçadas que a gente vive, mas essa cena também é bastante engraçada. O nosso quinto lugar, ele tem a ver com o momento onde o xerife Stilinski descobre a verdade, né? Durante essa temporada, eles debatem muito contar a verdade pra ele, porque eles sabem que, né, e eu acho que isso é um momento... também é uma coisa muito importante que até o Scott e o Stiles debatem, né? O Stiles acha que ele saber a verdade pode acabar colocando ele em mais perigo, né? Então pode acabar deixando as coisas ainda mais perigosas, e o Stiles até tem uma cena que ele fala pro Scott que ele não pode perder o pai dele, porque é só o que ele tem. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que ele, como xerife da cidade, tem certas coisas que ele nunca vai conseguir solucionar, porque são problemas e ele não tem, né, todas as peças, ele não tem a visão inteira do tabuleiro. E é assim que o Stiles decide ensinar e explicar pro pai dele sobre as criaturas sobrenaturais, com um tabuleiro de xadrez. É claro que ele faz isso do jeito do Stiles, e o pai dele, que é pai do Stiles, entende isso do jeito que só o pai do Stiles poderia, entendeu? Então ele começa a explicar os tipos diferentes e quem é o quê, tipo, o Jackson é um Kahneman e o Scott é um lobisomem, e, enfim, tentando explicar, né, tipo assim, coisas que a gente levou 2 temporadas e meia pra entender, ele tem que entender em 10 minutos. Então eu entendo o xerife Stilinski, eu entendo que é difícil, mas o Stiles deu o melhor, entendeu? E essa cena é maravilhosa. Eu amo todas as cenas do Stiles com o pai dele, e essa cena não poderia ficar de fora. E aí a gente vai chegando no final do nosso top, a gente tá no nosso 4º lugar agora, e essa com certeza é uma das cenas mais icônicas, não só da 3ª temporada, mas eu acho que de toda a série. Então lá no começo da temporada a gente tem um momento onde o Isaac entra numa banheira cheia de gelo pra conseguir acessar algumas memórias, e aí é uma experiência de quase morte e tudo mais. E no final da temporada a gente vai ter de novo essa experiência, só que dessa vez vai ser com a Allison, o Scott e o Stiles. Essa cena ela sempre me emociona muito, porque eu acho que tem muitas cargas nesse momento, né? Então os três eles estão abrindo mão de uma coisa importante pra eles, então eles vão, né, brincar com a morte, digamos assim, e de uma forma ou de outra eles vão, como eles falam, né, vão meio que colocar ligar um farol na cidade pra todas as criaturas sobrenaturais, inclusive, né, Beacon Hills, que Beacon é exatamente farol. Na verdade eles fazem isso porque, óbvio, eles estão desesperados, eles querem encontrar os pais deles, né, que estão desaparecidos. Isso já foi um momento, já foi uma crise enorme, assim, nos últimos episódios, e aí a gente chega e esse é a última tentativa, né. O que eu gosto muito dessa cena é que, assim, pra eles poderem entrar nessa banheira, eles precisam estar com uma pessoa que tem uma conexão muito forte com eles, e essa pessoa que vai afundar eles na banheira pra, enfim, fazer o negócio lá da magia funcionar. E aí a gente tem o Isaac, o Deaton e a Lydia, e a Allison assume que a Lydia vai ficar com ela, né, e que o Isaac seria com o Stiles e o Deaton com o Scott, porque ele é o chefe e tudo mais. Não é assim. Na verdade, a Lydia fica com o Stiles, o que já deixa os fãs Stygia muito empolvorosa, porque, enfim, tem um significado muito grande, né? Como a conexão deles cresce, mesmo que eles não tenham nenhum envolvimento romântico até então. A conexão é de 2 mãos nesse sentido, né? Não é só uma paixão platônica do Stiles, mas é uma conexão que tem crescido e se desenvolvido muito, e vai se desenvolver ainda mais, né? Com o passar das temporadas e nos próximos momentos. E o Isaac com a Allison, e isso é uma coisa que choca o Scott, né? Tipo assim, eles contando que tá rolando alguma coisa entre eles, e o Scott fica tipo, não, tá tudo bem, né? Mas a gente sabe que ele sentiu o baque. Eu amo essa cena, amo, amo, amo. E aí eles entram, e aí nesse último momento tem a revelação que o Stiles, né, finalmente decide falar pro Scott que o pai dele está na cidade, e aí a gente descobre que o agente do FBI que tava enchendo o saco até então é o pai do Scott. Rola um grande plot twist, uma grande reviravolta, você fala, meu Deus, olha a merda atingindo o ventilador nesse momento. E aí eles afundam. Essa cena, realmente, ela me deixa sem fôlego, é uma cena incrível, é uma construção de um roteiro maravilhoso, misturado com atuações boas, com um visual incrível, tipo, cara, realmente, assim,
Essa cena é maravilhosa. E bom, essa terceira temporada, ela é sobre alfas. A gente sabe que a gente tem um pack de alfas na cidade nessa temporada, e isso é a grande questão, e eles estão atrás de um novo alfa. Tem momentos que a gente acha que é o Derek e tudo mais, mas, né, o Scott nessa temporada, ele está de fato se tornando um alfa, né, ele está de fato montando o seu bando, né, o seu pack. O Scott, ele, nas 2 primeiras temporadas, ele tem um desenvolvimento muito bom de personagem, né, e inclusive pra quem ele responde, de meio que ser um lobisomem sem bando e tudo mais. E eu acho que nessa temporada fica muito claro que ele tem o bando dele, né, que ele tem as pessoas que estão do lado dele, que confiam nele, que ele tem o próprio pack. Eu acho que é uma construção de personagem muito boa, né, na metade da temporada a gente viu um vislumbre do que seria o True Alpha, o alpha verdadeiro, né? O Deaton conta pra ele que ele achava que o Scott tinha o potencial de virar o True Alpha. E aí, no último episódio da temporada, eles estão tentando destruir a Jennifer, e ela tá lá em volta de Mountain Ash e tudo mais. E aí o Scott, ele luta, e aí finalmente ele consegue quebrar a barreira de Mountain Ash. E aí a gente vê o momento que os olhos dele ficam vermelhos e que ele de fato vira o True Alpha. É um momento assim, chills, entendeu? Eu fico arrepiada nesse momento. A temporada inteira, né, essa parte inteira da temporada, ela constrói pra esse momento. É um momento icônico, é um momento épico, é um momento, sei lá, assim, é turbilhão de sensações, sabe? Sentindo os sentimentos nesse momento. E se a gente tem um True Alpha, significa que a gente tem que ter uma matilha pra ele. Eu acho que o momento que a gente, né, amarra essa matilha tem a ver com o nosso próximo momento, que é o discurso do Stiles pro Scott no hotel. Eu amo esse episódio do hotel porque ele é um episódio que mexe muito com o psicológico, né? Ele é um episódio até um pouco mais aterrorizante, digamos assim. Porque eles começam dentro do hotel a ouvir coisas que não são verdades, mas que são os grandes medos deles, né? As maiores fraquezas e as vulnerabilidades de todos. E a gente tem momentos, assim, muito tensos nesse episódio. Eu adoro esse episódio, é muito bom. Mas o final, com certeza, é épico, e é por isso que ele veio parar aqui no topo do nosso top 10, né? É um momento onde o Scott, ele tá possuído e ele se deixa levar por esses grandes medos que ele tem, e ele tá segurando um sinalizador, e aí tem um monte de gasolina no chão, e se ele derrubar, o bagulho vai pegar fogo, explodir, enfim. E aí ele começa a falar que ele não é bom o suficiente, que ele estragou tudo, que a culpa de tudo tá dando errado é dele. O Scott, ele é um personagem que sempre coloca tudo nas costas dele. E como eu falei, esse é o momento onde a gente tem de novo o nosso pack junto, né? Acho que uma das últimas vezes também, que a gente tem uma grande cena muito emocionante que envolva os 4, que é o Scott, o Stiles, a Lydia e a Allison. Então a Allison até tenta falar pra ele que ele precisa ter esperança, ele não pode desistir, mas a pessoa que realmente toca no coração do Scott nessa cena é o Stiles. E mais uma vez a gente forja essa amizade que é... Eu não tenho nem palavras. A gente tem uma cena na 3B dos dois que pra mim é a cena mais linda de todas. Depois, quando a gente chegar lá, a gente vai falar sobre ela, mas a gente sabe que os dois têm uma das amizades mais bonitas de séries que a gente já viu. Eu não sei, gente. É um momento muito lindo. Eu amo esse momento. O Stiles fala pra ele que ele é o melhor amigo dele, que ele é o irmão dele. É muito emocionante esse discurso do Stiles. E aí ele fala que se o Scott vai fazer isso, então ele vai ter que levar o Stiles junto. E aí ele pisa, né, na gasolina, e aí ele pega o sinalizador e tal, e joga pra longe. Então, assim, momentos, né, lindos e maravilhosos. Mas daí o vento vem, atrapalha, empurra, o negócio explode, enfim. O importante é esse momento emocionante, sabe? E o legal é que a Lydia e a Allison aí, elas entram e, tipo, empurram eles, e aí todo mundo se salva e não acontece nada, né? E, enfim, todo mundo fica bem, mas esse discurso do Stiles é top cenas de série de todas, assim. Eu acho que também de toda a série, sabe? Mas revendo, eu lembrei o quanto a 3A é sólida, o quanto ela é boa e o quanto ela cria uma base excelente pra 3B, porque tem um monte de coisas, né, detalhes que vão surgindo na 3A que depois vão ser, né, discutidos e colocados em xeque lá na 3B. Então, assim, eu fiquei surpresa com a 3A. Então, sim, a gente falou os 9 momentos e agora a gente tem o nosso 10º, que na verdade é o primeiro, é o top momento. Só pode ser a cena que vocês estão pensando, que na verdade muita gente me mandou mensagem, falou: Alice, como é que você não colocou essa cena pra gente votar? E essa cena aqui não vai ter, meu Deus do céu, vocês estavam nervosos. E eu só quis pregar uma peça em vocês, porque é óbvio que essa cena estaria aqui, e mais do que isso, era óbvio que ela estaria no topo. Eu não quis
colocar ela na votação porque eu sabia que não ia ter, não tem como, entendeu? Vendo a votação das 2 primeiras temporadas, eu já sabia que não teria como. Então, assim, eu tirei já da corrida porque ia ser uma competição injusta. A gente tem uma construção de um dos casais mais amados das séries, que é a Stygia, que é o Stiles com a Lydia. E eu acho que mais do que a gente ter essa construção do relacionamento romântico entre eles, a gente tem a construção da amizade deles, que é uma das coisas mais importantes da série também. E da Lydia se abrindo pro Stiles e tudo mais. E nessa temporada, a gente tem o primeiro beijo Stygia. E assim, nesse momento a gente já sabia que a gente tava ferrado, entendeu? Que a gente ia shippar até o fim, que a gente ia se ferrar muito, porque os roteiristas de Teen Wolf, eles gostam de tirar sarro com a nossa cara, entendeu? E, na verdade, essa é uma das cenas mais bonitas da série também. Com certeza é um top cenas da série. O Stiles, ele tá tendo um ataque de pânico, porque o pai dele foi sequestrado e ele começa a ficar desesperado porque ele já tentou de tudo e ele não sabe como ele vai fazer pra resgatar o pai dele. Enfim, ele começa a ter um ataque de pânico e a Lydia tá lá e ela tenta ajudar ele, né? E ela fala pra ele respirar fundo e ele não consegue, ele tá no meio de uma crise e tal. E aí ela beija ele. E é um beijo lindo. Eu amo essa cena. E aí eles se separam e ele fala, por que você fez isso? E ela fala, porque eu li que quando a pessoa tá tendo um ataque de pânico, ela precisa prender a respiração. E aí ela beijou ele pra ele prender a respiração. Meu Deus do céu, eu não aguento o meu casal. Meu Deus, ó, eu já tô emocionada. E aí rola um diálogo deles, ele fala que ela é super inteligente e tudo mais. E eu fico tipo, meu Deus, vocês são muito preciosos. Acho que esse é um dos casais que eu mais amo de séries. Eu ficava obcecada pelas cenas. Ai meu Deus, eu revia e via de novo e eu ficava doente por causa dessa cena. Pra mim, eles são absolutamente tudo. E era óbvio que essa precisava ser a cena do top 1. Então, assim, esse é o nosso top 10 cenas da 3A de Teen Wolf. Já a gente tem o da 3B, então se preparem, porque a 3B é ainda mais difícil de escolher. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha nesse vídeo. E a gente se vê no próximo. Um beijo.